Você não precisa reduzir o seu salário para começar numa nova profissão, como a ciência de dados, por exemplo. Existe uma forma de recomeçar a sua carreira sem ter que reduzir o seu salário. Só que para isso você precisa seguir essas 3 dicas que eu vou passar aqui para você nesse vídeo. E já lembrando que a comunidade IDS, que é a instituição de ensino onde eu sou professor, vai fazer um evento chamado Group by IDS, com o objetivo de reunir as pessoas interessadas na área de dados para poder detalhar alguns pontos específicos sobre essas profissões. A segunda edição vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de maio, às 20 horas, aqui mesmo nesse canal do YouTube. Nessa edição, o tema vai ser o seguinte: o passo a passo para começar na ciência de dados sem precisar fazer uma segunda graduação. Ele é um evento gratuito, mas você precisa se inscrever se quiser receber o material de apoio do evento. Um teste vocacional para te ajudar a entender se você tem o perfil para essa área ou não, e todas as informações relevantes e ofertas exclusivas que só tem nessa segunda edição desse evento. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse, vai lá e se inscreve. Nas últimas 2 empresas onde eu trabalhei, eu fiz parte do processo seletivo para poder avaliar tecnicamente os candidatos para entrar no time de dados, tanto analistas quanto cientistas de dados. Então, o diretor da área, seja de produtos, de marketing, de RH ou qualquer outro líder do time, ele decide que quer uma pessoa que saiba sobre dados para ajudar ele a tomar a decisão. Então, ele entra em contato com o time do RH e eles combinam quais vão ser as atividades, as responsabilidades, as ferramentas que esse profissional vai executar. No final do dia o que esse cara vai fazer, O que essa pessoa vai fazer? Então, você tem que escrever ali as atribuições, as atividades desse profissional. Depois que a gente escreve essas atividades, o RH começa então a divulgar essa vaga para atrair interessados em executar essas atividades dentro daquela empresa. Quando vários candidatos eles se inscrevem, é necessário alguém técnico para poder avaliar a capacidade técnica desses candidatos. Então, geralmente, é escolhido um cientista de dados mais sênior do time de dados para conseguir avaliar a capacidade ali, técnica dos candidatos. Então, durante 4 anos da minha carreira, eu fui um desses recrutadores técnicos. Então, eu ia junto com as pessoas da RH para poder avaliar a capacidade técnica do candidato. Então, eu já fiz muito cases técnicos para a empresa do zero, então já mascarei muito dado para poder passar para os candidatos, já criei muitos problemas de negócio para passar para eles, já assisti muitos cases técnicos, já avaliei muitas pessoas e já passei feedbacks para as pessoas do RH dizendo que aquele candidato ele tem capacidade técnica ou não. Então, eu já participei muito nesse processo aí nas 2 últimas empresas que eu trabalhei. Então, eu posso dizer para você com propriedade o que a empresa busca num candidato, principalmente se ele está pensando em ir para um próximo nível. Então, ao invés dele começar como júnior, ele tem a possibilidade de começar como um pleno, por exemplo, até mesmo sênior, tá? É mais difícil, mas o pleno é muito mais comum, Alguns dos meus alunos, eles conseguiram mudar de carreira direto para o nível pleno, e não foram poucos não, tá? Então, tem sim essa possibilidade real de você mudar de profissão e ir diretamente para o nível pleno da ciência de dados, onde o salário ele é bem maior e pode ser até maior do que você ganha hoje na sua atual profissão. Então, você pode mudar sem voltar para júnior, por exemplo, que eu costumo falar para eles, para os alunos, que júnior a gente é uma vez só na vida, A gente não é júnior 2 vezes na vida. E você precisa deixar isso muito claro para o recrutador. Por isso que essas 3 dicas que eu vou passar aqui para você vai muito nesse sentido. Como é que você se comporta como um cientista de dados já pleno, O que difere o pleno do júnior? Como é que você consegue mostrar isso através da sua carreira atual? Então, as 3 dicas para você mostrar esse posicionamento é a seguinte, A primeira dica é: mostre as suas vantagens com relação à experiência. Ou seja, quando a gente começa a trabalhar, a maior dificuldade do trabalho não é você executar as atividades tecnicamente, porque isso a gente já aprendeu na escola, aprendeu na faculdade, aprendeu no curso, a gente já desenvolveu essas habilidades. A maior dificuldade quando a gente começa no trabalho é a gente saber trabalhar. O que é saber trabalhar, Meigron? Saber trabalhar é você saber gerenciar suas tarefas, é saber gerenciar o seu tempo, é saber se relacionar com as pessoas, é saber se comunicar verbalmente, também de maneira escrita. É você saber mesmo trabalhar, saber como entregar os relatórios, saber como o seu chefe gosta de receber os dados, saber quais são as pessoas-chave da empresa, saber quais reuniões você deve participar, se você deve perguntar, se você deve observar mais um pouco. Então, tudo isso é saber trabalhar, Eu costumo brincar que isso a gente não aprende, na faculdade.
gente aprende vivendo, aprende observando o dia a dia. Porque a gente aprende na escola, na faculdade, é habilidade técnica, para a gente ser capaz de resolver tecnicamente as tarefas. Mas como trabalhar é uma camada acima. E quando a gente já tem uma profissão, a gente já sabe como trabalhar, né? O mercado ele traduz isso em soft skills. Então, quando você já tem uma profissão, né, você já é sênior na sua profissão, você já tem um pacote de soft skills já desenvolvidas, né? Você já sabe trabalhar, você sabe gerenciar suas tarefas, seu tempo, conversar com as pessoas, e é isso que você tem que mostrar no seu processo seletivo. Você tem que deixar o recrutador saber que você sabe como trabalhar e que agora você tem mais um conjunto de habilidades técnicas que está vindo da ciência de dados e que isso vai potencializar ainda mais o seu trabalho. Então, na hora de mostrar nas conversas com o time do RH e também com os recrutadores técnicos, você tem que deixar isso bem claro, que você sabe como trabalhar, né? Que você já passou, já viveu experiências profissionais na sua carreira atual e que isso vai ser potencializado agora com a ciência de dados. Então, a dica número 1 é essa. Mostre realmente as vantagens da sua experiência, certo? A dica número 2 é a seguinte. Mostre seus resultados da sua atual profissão. Por mais que você não seja da área de dados, mas você é um biólogo, fale para as pessoas os resultados relevantes que você propôs na sua carreira, né? Mostre as pesquisas que você fez, os projetos que você fez, mostre todos os insights que você gerou, quais foram os resultados concretos que as pessoas tiveram com aqueles insights que você gerou, e quanto mais financeiro for, melhor. Se você conseguir realmente medir financeiramente qual foi o impacto que você gerou com o trabalho que você fez, melhor ainda, né? Quanto mais concreto for aquilo, melhor ainda. Então você tem que mostrar para as pessoas durante o processo seletivo os resultados da sua própria carreira, porque isso vai mostrar para eles que você sabe gerar valor, né? Você sabe gerar valor na sua atual carreira e que se você sabe gerar valor, você também tem altas chances de gerar valor como cientista de dados agora, porque no fundo você é a mesma pessoa, capaz de gerar valor dentro do contexto que você está, e você está apenas trocando de contexto. Você está saindo do contexto da sua atual profissão, que pode ser qualquer uma, né? Pode ser engenheiro, pode ser biólogo, pode ser economista, pode ser administrador, pode ser da parte de contabilidade, você pode ser advogado, você pode ser médico veterinário, que foram todas as profissões das quais os meus alunos migraram. Eles saíram dali e passaram a ser cientistas de dados, e a boa parte deles foi para pleno também. Então, todos eles mostraram, né, os resultados relevantes que eles obtiveram na carreira deles e mostraram que eles também são capazes agora de gerar isso dentro da área de dados. Então, mostre para as pessoas, para os recrutadores, os seus resultados. Não tem nada mais forte do que resultado, porque contra resultado, né, não há argumentos. Tem como você argumentar com a pessoa que está te mostrando um resultado concreto sobre aquilo. Então, mostre sim os seus resultados da sua atual profissão. E quanto mais concreto, mais financeiro for, melhor ainda, certo? Essa é a dica 2. A dica 3 é você aproveitar já esse gancho para mostrar para os recrutadores como você pode potencializar os resultados da ciência de dados com a sua experiência. Então, o que você vai dizer para eles, né? Você vai mostrar para eles que você já vem desenvolvendo trabalhos legais, já vem gerando valor para a sua empresa dentro da sua área, só que agora, com esse novo conjunto de habilidades técnicas que você aprendeu da ciência de dados, você ainda pode potencializar ainda mais esses resultados usando a sua experiência. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma aluna minha, a Elisa, que a Elisa ela era analista de uma empresa de biologia. Então, a Elisa, ela fez biologia e tinha mestrado na área. E aí ela entrou na escola, na comunidade DES, e começou a aprender um novo pack, um novo pacote de técnicas de ciência de dados. E aí existia uma vaga que as pessoas estavam pedindo que a pessoa ela tivesse habilidades na ciência de dados, mais conhecimento, por exemplo, em biologia. Então, quando a Elisa foi prestar o processo seletivo para essa vaga, eu dei as dicas para ela. Eu falei, olha, você tem que mostrar o quanto você conhece da biologia e como que essa experiência na biologia vai potencializar os seus resultados na ciência de dados. Porque cada vez mais a ciência de dados está sendo disseminada para várias áreas. Então, você já tem, né, pessoas do financeiro especializadas em dados, você já tem pessoas do direito especializadas em dados, você já tem várias profissionais que têm uma especialização, e essa especialização é dados. Ou seja, ela tem que ter um conhecimento de negócio da área, mas também um conjunto ali de técnicas, né, de hard skills na ciência de dados. Então, quando você for dizer isso para as empresas, você tem que mostrar que a tua experiência unida
com as habilidades da ciência de dados vai potencializar ainda mais o seu resultado. Então, nesse caso, a Elisa, ela mostrou para a empresa o quanto ela conhecia da ciência de dados e o quanto que o conhecimento dela da biologia potencializava ainda mais o resultado dela. Então, por exemplo, se você trabalha com logística, né? Então, se você tem anos de experiência com logística, você vai mostrar para a empresa o quanto essa experiência de logística aplicado na ciência de dados pode ainda mais alavancar os resultados da ciência de dados. Se você é contador, por exemplo, você pode mostrar através das suas experiências como contador o quanto que você vai ainda mais gerar de resultado agora unindo, né, as habilidades técnicas da ciência de dados. Então esse é o grande segredo. Você precisa mostrar para eles que a sua experiência ela não pode ser jogada fora, né? Que a sua experiência ela é uma experiência relevante e com ela você vai ainda mais potencializar os resultados da ciência de dados. Porque nós agora temos que olhar as habilidades, né? Na verdade, olhar as profissões como um conjunto de habilidades. Antigamente, a gente olhava as profissões como um título. Então, o Meigron é engenheiro, por exemplo, né? A Elisa é bióloga. Hoje, a gente não está mais olhando o título. As empresas elas olham a habilidade. Então, ela fala, beleza, deixa eu ver as habilidades de um engenheiro. Então, ele tem lógica, ele sabe programar, ele lida bem com números. E eu estou precisando de uma pessoa aqui no financeiro. E para executar as funções do financeiro, a pessoa ela tem que conhecer de números, ela tem que saber programação. Então, onde eu acho essa pessoa? Bom, o engenheiro tem as mesmas habilidades. Então, eu vou contratar um engenheiro para fazer o trabalho do financeiro. E aí que muitas vezes a gente ouve falar da pessoa que é formada em engenharia e vai trabalhar numa consultoria financeira. A pessoa que é formada em contabilidade vai trabalhar como analista. Por quê? Porque apesar do título não ser o mesmo, as habilidades elas são parecidas. Então, as habilidades do engenheiro, elas são as habilidades necessárias para executar a função do financeiro. Então, o mundo está cada vez mais caminhando para olhar para profissionais como um conjunto de habilidades e não simplesmente um título. Então, essas habilidades elas não estão perdidas. Nós desenvolvemos habilidades dentro das carreiras que nós estamos. Se você é biólogo, se você é contador, se você é engenheiro, se você é administrador, você tem um conjunto de habilidades. Quais são as suas habilidades? Bom, Meigron, eu tenho lógica bem desenvolvida, eu lido bem com números, eu sei Excel, estou aprendendo a programação, né? Eu sei organizar minhas tarefas, eu sei fazer apresentações para o chefe, né? Eu sei me comunicar verbalmente legal, eu sei me comunicar através de texto. Então, tudo isso são habilidades. Então, você vai ter que usar isso para poder justificar, né, que esse conjunto de habilidades que você adquiriu, mais os da ciência de dados que você aprendeu, vai potencializar ainda mais os resultados que você pode gerar para a empresa. Então, você precisa demonstrar o quanto você consegue potencializar os resultados da ciência de dados com a sua experiência. Né? Vai ficar muito claro para os recrutadores que você não está mais no nível júnior, porque você está mudando de profissão, mas você já está no nível acima, porque esse nível acima do pleno, ele já é capaz de gerenciar os próprios projetos, né? E também saber trabalhar, saber gerenciar o tempo, saber gerenciar as tarefas e assim por diante. E essa é a diferença básica de um júnior para o pleno. O júnior, o alcance do trabalho dele, ele é interno no projeto. Então, o júnior está preocupado se ele vai escolher o algoritmo A ou B, se ele vai usar feature A ou B, se ele vai usar Python ou qualquer outra ferramenta. Então, as decisões dele estão dentro do escopo do projeto. Já o pleno, ele é um pouco mais amplo. Ele cuida dos projetos também, mas ele está olhando outros projetos que ele pode ajudar em outros times, né? Coisas que ele pode contribuir com outras pessoas. E tudo isso eu tenho certeza que você já faz no seu atual trabalho. Você já ajuda pessoas de outro time, você já colabora com outros times. Exatamente isso que você vai fazer também como cientista de dados pleno, só que agora com as habilidades do cientista de dados. Então, outro ponto importante é você adquirir esses conhecimentos também do nível pleno, né? Você ter na sua capacitação para a ciência de dados alguns conteúdos já do nível pleno. Então, por exemplo, você já aprender cloud, que é alguma coisa que já é disciplinas do nível pleno. Você aprender projetos um pouco mais aprofundados, como, por exemplo, elasticidade de preço, que já são projetos do nível pleno. Então, é importante você aprender durante a sua formação, escolher realmente uma escola que proponha para você esse aprendizado já voltado para o pleno, né? Então, por isso que é extremamente importante você participar do Grupo Buy DS que vai acontecer no dia 8 de maio. Porque lá eu vou passar para você um plano de estudos, né, somente com o conteúdo mínimo necessário para você entrar no mercado o mais rápido possível. E nesse plano eu vou colocar também algumas disciplinas que você tem que aprender que já projetam você para o cargo de pleno, se é essa a movimentação que você quer fazer, tá? Então já faz a sua inscrição gratuitamente pelo link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo e se organiza para participar ao vivo, que vai ser muito legal. Até mais!